Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é mais um vídeo e hoje vamos fazer aqui esse vasinho estilo granilite, utilizando uma garrafinha de suco e gesso. Bora pro vídeo? Olá pessoal, bem-vindos ao canal e hoje vamos ensinar a fazer um vaso grande estilo granilite. Esse vaso ele é grande de altura, porém ele vai ser fino aqui de largura, né? Estou utilizando uma garrafinha de suco de 500 ml e ela tem aproximadamente uns 20 centímetros de altura. Então o primeiro passo é que nós vamos cortar o bico da nossa garrafinha, porque aqui a parte do bico ela é dura, se deixar essa parte depois a gente não consegue desenformar o nosso vasinho. Então você vai fazer esse processinho de cortar o bico e deixa a garrafinha aqui reservada para a gente fazer a nossa massinha do gesso. Para fazer a massa do gesso eu reservei aqui 2,5 copos americanos de gesso, e para fazer o granilite aqui eu separei aqui nosso granilite na cor rosa. Tem vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer, né, essas pedrinhas aqui, mas resumindo aqui, nós fazemos uma massa de gesso colorida bem fininha, colocamos em cima de alguma placa, algum papelão e depois só vamos quebrar para ele ficar nesse aspecto. Aqui eu tenho a cor rosa e talvez entre algumas pedrinhas verdes, né? Então a gente mistura aqui antes de pôr a água. Ele fica assim, né? Nós vamos misturar ele aqui. Sem dificuldades. E eu vou utilizar 400 ml de água. Estou até utilizando como medidor a garrafinha, deixando sobrar ali um espaço, porque nós vamos colocar, né, o nosso furo central. Então ele vai subir um pouco. Então você não vai usar a mesma medida completa da garrafinha. Colocou o gesso aqui, mexe com calma até ele ir se misturando por completo. No começo é um pouco chato porque aqui a nossa colher começa a enroscar, mas conforme a água vai entrando aqui nos poros do gesso, vai ficando mais fácil. E ele fica assim, mole mesmo. Se você quiser que seca mais rápido, pode colocar um pouco mais de gesso, mas esse daqui é um tempinho médio de 40 minutos para secar. E reserva também esse ambiente, que às vezes o gesso ele vai soltando bolhas assim, sujando o local, mas também o gesso é facinho de limpar. Fez esse processinho, vamos colocar agora aqui na nossa garrafinha. E vamos aguardar alguns minutinhos para a gente colocar o nosso bocal para fazer então o furinho para plantas. Para fazer o furinho central você pode usar uma caneta, né, uma caneta mais grossa, ou aqui eu tenho esses tubinhos que é de pôr balas para dar em festas. Você coloca ela aqui e vamos precisar de um pedacinho de fita crepe. Deixa ela encaixadinha aqui e aguarda então mais ou menos uns 40 minutinhos para desenformar. Uma dica extra é, aproveitando aqui, se o seu item for difícil de remover, porque ele pode ser áspero, daí você vem aqui de minutos em minutos, dá uma giradinha para ele não ficar colado na peça. Então vai fazendo isso até que a peça comece a endurecer e ela não fique aqui colada. Passado então aqui 40 minutinhos, vamos desenformar a nossa peça. Esse plástico é um pouco duro, então a gente vai fazendo assim o processo com bastante calma. Vai utilizando tesoura, vai cortando e vai puxando. Sempre puxando a peça para baixo, que daí fica mais fácil de desenformar. Aqui
Aqui, antes de tirar todo o plástico, a gente já tira o nosso tubinho e aqui fica, né, o furinho central do vaso. E vamos terminar de desenformar. Tirou todo o plástico, o vaso ele já fica assim, já fica lindo. Se quiser utilizar ele assim só no branco e dar um acabamento já pode, mas agora vamos ver se deu certo o granilite. Para esse processo você faz embaixo da pia mesmo, né, de um tanque ou com recipiente com água. Com a ajuda de uma faca nós vamos dar aqui o acabamento na peça. Aqui eu vou deixar a bordinha um pouco arredondada. Vou cortar aqui em cima também. E agora nós vamos precisar de um pedacinho de lixo. Então nós vamos molhar a peça. Esse processo tem que ser ainda com ela úmida. E vamos passar a lixo. No começo parece que não vai dar certo, porque começa a ficar tudo branco. Mas fazendo esse processinho umas 2 ou 3 vezes, ela já começa a aparecer quadradinhos do granilite. Aqui com uma camadinha já aparece algumas e vamos fazer mais uma vez e logo retorno para mostrar como que ficou a peça finalizada. Aqui eu lixei a peça por 3 vezes e ela ficou assim, com esses granilites bem discretos. Então, se você gosta mais forte, pode colocar mais um pouquinho da peça colorida, né? Agora vamos aguardar a peça secar. Nosso vasinho finalizado, ele é assim que fica, né? Se você quiser, pode passar um verniz, espera secar por uns 3 dias. Ficou um granilite discreto. E o legal desse vaso é que você pode colocar plantas artificiais. E dependendo da planta, ele vai ficar, cada planta é um tipo de modelo, né? A gente coloca aqui uma plantinha vermelha assim, uma orquídea, ele fica mais clássico. É possível também colocar aqui as folhinhas de trigo, que sempre dá uma modernidade na peça, sempre está em alta assim, plantinhas secas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, fala a cidade de onde você está falando e até a próxima. Tchau, tchau.